Boa noite a todas, a todos. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, a Comissão Especial de Estudos, que foi proposta aqui nesta casa para analisar e propor soluções em relação ao parcelamento, uso e ocupação do solo no entorno do aeroporto Leite Lopes. Essa comissão é presidida pelo vereador Beto Canguçu. Também tem como membros eu, vereadora Glaucia Berenice, vereador André Luiz e vereador Rodrigo Simões. Eu estou dando início aos trabalhos dessa noite, a pedido do vereador Beto, que tem um compromisso, mas já está se dirigindo até a Câmara Municipal. Essa já é a nossa terceira reunião. Na penúltima, nós tratamos do zoneamento do solo, tivemos a presença do arquiteto Augusto Valeri e do arquiteto Mauro Freitas, e que teve conosco aqui também várias contribuições de outros profissionais e outras lideranças. E o objetivo desta noite é tratar especificamente dos aspectos jurídicos da ocupação do solo, especificamente daquela região. Foram feitos convites a diversos profissionais e autoridades. Dr. Daniel José de Ângeles, promotor de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Marcelo Tarlá Lorenzi, Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Senhor José Wagner Cili Barbosa, do DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Doutora Fabiana Severi, na JURP, Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. E a doutora Daniela Gozo de Oliveira, Ministério Público Federal. Nós vamos dar início aos trabalhos e, se os nossos convidados chegarem, eles vão tomar assento à mesa para nós darmos continuidade. Eu gostaria de convidar, então, o senhor José Wagner Cili Barbosa para poder se juntar a nós aqui na mesa. Onde ele senta ali? O que é mesmo? Carlos? Ali mesmo? Ali mesmo. O senhor está bom? Prazer pelo aqui. Obrigado. Prazer. Conforme foi acordado nas últimas reuniões, cada convidado ele tem um tempo de 10 a 15 minutos para fazer as suas colocações iniciais e depois nós passamos, então, aos convidados, os presentes aqui, para que possam fazer as suas colocações. Vou passar primeiramente ao vereador André e vereador Rodrigo Simões para as suas considerações iniciais e depois para o nosso convidado. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal, é um prazer recebê-los aqui. Na figura do Marcos, quero cumprimentar todos do movimento social, meu companheiro de tantos anos, né? Vereadora Glaucia, nesse ato presidindo a Comissão Especial de Estudo, vereador Rodrigo, agradecendo a presença do Wagner, e também aqueles que nos acompanham em casa, através da TV Câmara. E de segunda-feira eu tenho uma sobreposição de agenda, né? Eu tenho um compromisso sempre às 20 horas, mas vou ficar atento aqui, vou falar menos para poder ouvir mais a contribuição que o representante do DAESP trará para essa nossa comissão de estudos. Obrigado. Boa noite a todos. Vereador André, vereadora Glaucia, doutor Marcelo, o Wagner, obrigado por aceitar o nosso convite. E também, de forma muito objetiva, rápida, já passar adiante os trabalhos aqui. Conforme o André disse, nós também temos uma agenda aí a cumprir ainda hoje. E dizer, mais uma vez, da importância deste assunto, da discussão, de trazermos aqui todos os lados e saber olhar com respeito, acima de tudo, essa importante região da cidade, que é o Jardim Aeroporto. Importante ouvirmos todas as pessoas, todos os interessados, para que a gente possa aí chegar no final e cumprir um trabalho realmente digno daquilo que a população, principalmente do Jardim Aeroporto, deseja e almeja para eles. Boa noite a todos. Eu gostaria já de passar a palavra ao senhor
conforme o convite, nós vamos estar discutindo hoje principalmente as questões jurídicas, as pendências jurídicas e com relação a esse tema. O senhor tem liberdade, então, de poder fazer a sua colocação em 10 minutos, precisando também prolongar. Tá? Obrigada. Ok, muito obrigado aí pelo convite da Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, para que nós pudéssemos aqui trazer a nossa mensagem no que diz respeito à ocupação do entorno do aeroporto Leite Lopes. Basicamente, existem alguns pontos a serem debatidos do aspecto jurídico, mas com grande impacto nas operações do aeroporto. Eu cito como primordial que o aeroporto, como um modal de desenvolvimento de uma região, ele deve ser preservado, o seu entorno, para que as operações de pousos e decolagens de aeronaves, trazendo diversos tipos de insumos e também transporte de pessoas, possa ser realizado com total segurança dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação. Existem alguns fatores que são primordiais para a gente discutir sobre a ocupação do entorno. O aeroporto, de modo algum, ele se contrapõe com qualquer tipo de ocupação que seja no entorno dele, desde que seja estabelecida uma regra, desde que essa regra seja dentro da legislação pertinente. A gente pode começar a citar uma lei federal do ano de 2012, assinada pela então presidente da República, Dilma Rousseff, a lei federal do número 12.125, que trata sobre o problema da fauna, né? E estabelece algumas diretrizes, principalmente imputando responsabilidade direta ao município no que tange à ocupação do entorno do aeroporto. Nessa lei existe, tratando exclusivamente de fauna, e quando a gente fala em fauna em aeroporto, a gente está muito ligado ao perigo aviário, né? São as colisões de aeronaves com pássaros. Lembrando que Ribeirão Preto dentre a rede de aeroportos do Brasil, é o 18º em registro de colisão de aeronaves com pássaros. É um risco iminente, é uma temeridade, né? Que nós tenhamos aí a colisão de uma aeronave com um pássaro, podendo aí surtir consequências indesejáveis. E essa lei federal, ela determina que o município é responsável pelo gerenciamento dos resíduos e, consequentemente, da fauna do entorno do aeroporto. Determinando essas duas áreas como áreas como chamadas de ASA, que é Área de Segurança Aeroportuária, onde estabelece alguns critérios do que pode e o que não pode ter no raio de 9 quilômetros, contado a partir do centro geométrico da pista do aeroporto, e a próxima de 25 quilômetros. São 2 círculos, né? Partindo do centro geométrico da pista do aeroporto. Dessa forma, estabelece-se que algumas atividades elas são terminantemente proibidas de ter no seu entorno, como frigoríficos, como criação de granjas e etc. E imputa a responsabilidade direta à Prefeitura, dando inclusive o tipo de sanção a qual o Poder Executivo Municipal pode atuar em cima daquele proprietário daquela atividade. Nós temos também outras legislações que envolvem a Diretoria do Espaço e Controle, que é o DECEA, responsável pela navegação aérea no Brasil, que determina que em torno do aeroporto, e aí existe uma série de gabaritos, nós não possamos ter obstáculos que possam também colocar em perigo as operações aéreas. Temos ainda uma legislação específica do CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que determina que haja um rigoroso controle com relação ao perigo aviário, que eu já citei aqui.
Então, na verdade, gente, são inúmeras legislações, né, inúmeras normas que a gente tem que cumprir, mas, infelizmente, ela acaba sendo impactada pela ocupação do entorno, né? E aí a gente pode elencar alguns problemas, como já foi dito aqui, colisão de pássaros com aves, né? A atração de pássaros indesejáveis para a aviação, como o urubu, por exemplo, que ele particularmente ele acaba se alimentando de resíduos domésticos quando assim não são tratados, né? Que é o caso ali do entorno do aeroporto. Infelizmente a gente tem essa situação. Criação desordenada e também de porcos, criação de galinhas, desova de carcaça de animais mortos, quando não, muitos abandonos de cachorros, né, e gatos também, que acabam invariavelmente impactando na operação do aeroporto em função das invasões que acabam cometendo, né? São animais que ficam abandonados ou maltratados que acabam entrando dentro do sítio aeroportuário. Nós temos um outro aspecto também da parte de segurança, que nós chamamos de incursão em pista, que é quando a faixa de pista ela é invadida por objeto estranho, ou pessoa, ou veículo, né? Então, principalmente na época de férias escolares, nós temos um aumento significativo de incursões na pista em função da tentativa de captura de pipas, né? Provocado pelas férias escolares das crianças que ficam em casa, né? E isso acaba impactando de forma muito negativa para o aeroporto, porque invariavelmente nós temos que suspender as operações, acarretando atrasos, e graças a Deus até hoje nós não tivemos nenhum incidente mais grave que pudesse ter resultado num desastre aéreo. Mas o que eu gostaria apenas de lembrar a essa comissão é que o aeroporto ele é uma ferramenta de desenvolvimento do município. Ele é um modal que está à disposição para gerar emprego e gerar desenvolvimento na região. E a gente tem que tratar ele e cuidar dele com carinho, evitando esse tipo de ocorrências, esse tipo de anomalias, exatamente para não sermos penalizados. Porque o órgão, como o DSEA, da Aeronáutica, como a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela está atenta a essas irregularidades, a esses fatos, e ela tem autoridade de simplesmente determinar a interrupção momentânea, parcial e até definitiva de um aeroporto, fazendo com que o aeroporto de Ribeirão Preto, do dia para a noite, deixa de receber voos aí, com importância relativa para o desenvolvimento da região. É esse o recado que eu tinha para dar, vereadora. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor relacionou um leque, um rol de legislações e fala de situações como, por exemplo, aves, invasões da pista. Agora, no projeto que o senhor conhece bem de ampliação, existem outros obstáculos, outras situações de ocupação que trariam risco à aviação? Primeira pergunta. Mas a pergunta mais importante, a aviação traz riscos à população do entorno, algum tipo de desenvolvimento de atividade também? Existe alguma incompatibilidade até onde o senhor acompanha do projeto? Como está isso? Como isso está sendo encaminhado? Na verdade, Opa, senão vai acabar... Na verdade, eu não sou totalmente familiarizado ao projeto, né? Eu sou administrador do aeroporto, eu opero o modal que existe hoje. As atividades, os estudos para ampliação do aeroporto, eles são todos gerenciados pelo pessoal de São Paulo, pela minha sede, por engenheiros do DAESP e por engenheiros da DERSA, que foram responsáveis pelo projeto. A única coisa que eu posso adiantar para a comissão é que, uma vez ampliado o aeroporto, os seus limites ele também tem que ser ampliado para gerar um requisito de segurança operacional adequado ao pouso e decolagem de aeronaves.
Hoje, da forma como está, o aeroporto está dentro dos requisitos, né? A não ser pela geração de pássaros, né? Que a ocupação do entorno está nos imputando, né? Mas para efetivamente a ampliação, os gabaritos são outros, e por isso que existe a necessidade da ampliação do sítio aeroportuário, para trazer margem de segurança operacional a novas atividades com novas aeronaves. Respondido? Boa noite para quem chegou agora. Nós tínhamos 4 convidados, né? Então, como nós só tivemos a presença do representante do DAESP, então nós já vamos abrir para que possam ser feitas, e com certeza tem algumas questões que ele não vai poder responder, né? Mas vamos abrir aqui para o debate. Mesmo porque ele já colocou que ele responde hoje pela operação local, até o projeto de ampliação, ele não tem nem muito conhecimento. Então, ficou um pouco restrito aqui, infelizmente. Mas, doutor Marcelo, por favor. Aqui tá bom, Xará? Não, acho que... acho que é melhor, Marcelo Pereira de Souza. Aqui eu falo com a Associação Pau Brasil, mas eu sou da USP, acho que a referência é essa. Bom, queria dar boa noite a todos, a todas as pessoas, a mesa, os vereadores, Berenice, André, Rodrigo, meu xará Marcelo. Um abraço especial ao Zé Wagner, ter vindo aqui. Bom, é uma atividade oficial da Câmara, portanto, entendo que as questões colocadas jurídicas, mesmo sem resposta, a gente deva colocá-las. Zé Wagner mencionou algumas, do ponto de vista do aeroporto, acho que está correto, não tenho o que discutir em relação a isso, e eu penso que nós devemos considerar algumas questões relativas à expansão do aeroporto, ao próprio aeroporto, não apenas intramuros, mas o que o aeroporto naquela localidade ocasiona ao município, do ponto de vista jurídico. A primeira delas, não pela ordem de importância, mas não dá para falar todas ao mesmo tempo, né? A primeira delas, eu queria saber por que o DAESP, até hoje, não colocou calçada no sítio aeroportuário, posto que é uma legislação municipal. Da mesma maneira que ele deve atender legislações de fauna, acidentes aviários e tantas outras que o senhor mencionou. Então, fico imaginando, por que ele nunca colocou calçada no sítio aeroportuário? Fico também imaginando por que não existe iluminação na Avenida Tomás Alberto Ottari, reconhecidamente um local de grande trânsito, de pessoas, bicicletas e tudo mais. Em relação à expansão do aeroporto, algumas questões interessantes. Por exemplo, a expansão do aeroporto reconhecidamente ocupará, e eu já encaminhei isso à Câmara, 214 mil metros quadrados de área verde pública. A Constituição do Estado de São Paulo categoricamente impede a ocupação de áreas verdes públicas e, inclusive, impede a mudança dessas áreas verdes públicas. Excetua em casos de ocupação constituídas antes, memória, né, André, de 2004, quando se tratar de ocupações para fins sociais, mas já constituídas após essa data, não pode. Portanto,
a expansão do aeroporto naquele local fere frontalmente a Constituição do Estado de São Paulo, completamente. É bem verdade que Ribeirão Preto aparentemente gosta de ocupar áreas verdes públicas, exceto com moradias populares. Porque, vejamos, nós temos um fórum federal, o fórum estadual e o fórum trabalhista, os três ocupando área verde pública. E quem foi quase preso foi a turma da Pau Brasil, que foi lá contestar com o juiz e ele achou ruim. Então, mas peraí, senhor doutor, o ilegal é o senhor, não sou eu. Quase que fomos todos presos por conta disso. Então, agora, se a justiça pode ocupar, deveriam também poder ocupar moradores ou pessoas que não têm onde morar. Constitucionalmente, é dado o direito à moradia, mas não é dado o direito ao aeroporto. Então, se o aeroporto puder ocupar, minha opinião é que não faça a expansão do aeroporto, mas faça a expansão de moradias nessas áreas verdes públicas. Eu preconizo que não se faça nada. Ocupação de área verde pública é proibido e deve ser implantado área verde pública, ponto final. Mas o aeroporto não pode ocupar. Um outro conflito bastante grande, já presente, é o ruído. Considerar todo o entorno do aeroporto como se fora distrito industrial é algo que dispensa qualquer adjetivo. Eu diria assim, fim do mundo, fim da picada. É o país do faz de conta. É o país do faz de conta. Por quê? Porque no entorno do aeroporto foram construídas moradias com dinheiro público municipal. E o próprio município fala, eu estava de brincadeirinha com vocês, aqui é distrito industrial. Tanto é inconcebível. São conflitos legais que eu gostaria de ouvir na comissão, mas os nossos juízes não vieram, né? Então sirvo eu. Os trabalhos que foram desenvolvidos na Universidade de São Paulo, durante 4 anos, por aproximadamente 15 pessoas, indicam de maneira bastante categórica que a legislação brasileira para a localização de aeroportos, ela indica que o Leite Lopes, expansão ou da maneira que está, ele é indevidamente colocado ali. Ele não pode continuar ali. A legislação existente no Brasil. Mais que isso, a própria legislação, uma vez você espacializando isso por sistema de informação, os meus amigos arquitetos sabem muito bem como se faz, essa espacialização mostra no município de Ribeirão Preto locais plenamente adequados para a localização, o que me leva a concluir que, do ponto de vista jurídico, o aeroporto precisa mudar de local, pelo que eu expus e pelo trabalho que nós fizemos. Para o momento é isso, eu agradeço muito. Com relação à iluminação e o calçamento, foi alvo também de discussão na sessão anterior, né? E já foi oficiada a prefeitura para que ela indique os responsáveis por esses procedimentos. Então, nós ainda não obtivemos a resposta. Também só lembrar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, e nós estamos gravando também. Depois, quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar o DVD. Tá? Pois não. Beto, eu gostaria que você pudesse presidir, eu passar quem de direito.
Boa noite a todos. Então, eu tenho 6 pontos a serem colocados aqui em forma de perguntas, e eu vou fazer por escrito, entregar a mesa, e para facilitar para o doutor ali, eu trouxe os arquivos também. Tá? Aqui, está aqui. Só uma pasta amarela que está escrito Jockey Clube, não, o resto é tudo. Eu me chamo Marcos Valério Sérgio. Sou líder comunitário lá do bairro Jardim Aeroporto há 20 anos. E há 20 anos eu milito no movimento Pró Novo Aeroporto, que luta para que a nossa cidade tenha a construção de um segundo e novo aeroporto, para não ter os problemas de conflito que tem lá naquele local. Antes de eu ler meus 6 pontos, eu lamento que o Dr. Wagner colocou, que ele não acompanha muito essa questão jurídica e nem a questão da ampliação, porque quando ele cita a questão do plano de proteção dos gabaritos de altura, a gente tem um quesito, a licença CETESB, que foi dada para as obras de adequação do aeroporto, ela é omissa em relação a isso daí, a relação à altura de gabaritos, por exemplo. Tem prédio ainda 3 de maio, que a gente sabe que fere o gabarito. Então a gente gostaria que essa licença da CETESB, que foi dada para as obras do aeroporto, tivesse abordado isso e foi omissa. Então vou fazer a leitura dos 6 pontos aqui. Em 1984, foi criado o Plano Básico de Zoneamento de Ruídos para o Aeroporto Leite Lopes, conforme determinado pela Portaria 1141 do Ministério da Aeronáutica, que interditou todos os imóveis residenciais nas áreas 1 e 2 de ruídos. Pergunta: quais as razões para a Prefeitura não ter executado essa interdição? Se não forem interditados, as medidas de proteção acústicas deveriam ser custeadas pelo gestor do aeroporto? Segunda pergunta: a Prefeitura Municipal poderia informar, através de listagem, os imóveis existentes nas áreas de ruído 1 e 2 em vigor? Esclareço que no ano de 2001, a Associação de Moradores fez um protocolo na Prefeitura, um procedimento administrativo, e a Prefeitura informou quantos os lotes que estão e qual a quantidade de edificações nas áreas de ruído 1 e 2. A gente está pedindo para a comissão pedir para a Prefeitura para ela atualizar esses dados, que esses dados que a gente tem é do ano de 2001, passaram-se 15 anos, né? Então a gente está pedindo isso, que a Prefeitura informe. O ponto 3. Para fins de transparência e dimensionamento da extensão do dano à saúde pública decorrente da exposição a ruído aeronáutico, pois não se divulga quais os imóveis que estão na área de ruídos. Caberia iniciativa parlamentar com pedido de indicação ao Executivo para tal informação constar nos carnês de PTU? Relativo a isso, eu fiz um outro ofício, que está os anexos entregue aqui à mesa, que em 2013, um vereador aqui da Câmara, o vereador Jorge Parada, entrou com um projeto de lei requerendo isso ao Executivo. E o Executivo não cumpriu essa lei. A gente entrou no Ministério Público, e o Ministério Público perdeu essa demanda de cobrar essa lei municipal, porque foi alegado pela Prefeitura o vício de iniciativa, que é ela que teria que fazer. Então, se ela teria que fazer, por que não faz? Tá? Porque lá na área ninguém sabe aonde está a área de ruído, quem está, quem não está. Por que não tem a transparência e não disponibiliza isso no carnê de PTU? Bom, item 4. O plano de zonamento de ruídos em vigor criou diversas restrições de uso aos imóveis por ele atingidos. Como o Executivo Municipal deveria tratar a situação tributária desses imóveis? Quer dizer, o Executivo manda o carnê para todo mundo que está lá e não quer nem saber, é omisso e é negligente nessa situação. Eu acho que deveria ser feito um estudo tributário da questão desses imóveis que têm essas restrições e que estão lá no local, que do ponto de vista da lei, deveriam ser interditados, mas desde 84 não o são. Item 5.
face ao interesse difuso, qual a orientação que esta comissão poderia prestar aos proprietários e moradores atingidos pelo zonamento de ruídos, no que se refere a indenizações, situação tributária e custos com proteção acústica dos seus imóveis. Por último, item 6. A licença ambiental da CETESB permite todas as obras para expansão do aeroporto, tidas como adequação, chamada regularização ambiental, sem realização de IARIMA. Esta licença é passível de suspensão? Então, essa pergunta que a gente está fazendo para a comissão, se essa licença da CETESB é passível de suspensão, a gente colocou como anexo uma representação que a gente fez no Ministério Público, com um lado técnico do movimento para o novo aeroporto, por que a gente entende que essa licença da CETESB deveria ser suspensa. E a gente está colocando como anexo para a comissão avaliar isso. Então, é isso aí que eu tinha que encaminhar. Muito obrigado. Tem mais algum inscrito? Bom, obviamente que eu vou passar a palavra aqui para o Dr. José Wagner Cili Barbosa, para responder alguma coisa que porventura ele julga conveniente e que está afeto ao departamento que ele está aqui representado. Mas eu queria primeiro desejar uma boa noite a todos, agradecer a vereadora Gláucia Berenice, que com brilhantismo conduziu a sessão até agora, aqui na minha ausência. Vereador André, obrigado pela presença, vereador Rodrigo, todos vocês. Pedir desculpas pelo meu atraso, mas tive um compromisso que não tive como não estar presente. Mas, pelo que eu vi, está bem encaminhado aqui a discussão. Eu só queria fazer uma reflexão com o Marcos, queria propor ele, Marcos. Este documento que você está apresentando, que você fez a leitura aqui, algumas questões que você coloca aqui já foram objetos de requerimentos encaminhados por esta comissão com base na audiência passada. Então, não adianta a gente fazer um pedido de informação de uma coisa que nós já pedimos sem esperar a resposta. Então, a gente repetir uma coisa que já foi feita. Tá? Então, eu queria ver com você se a gente não poderia reformular essas questões que você colocou, porque senão a gente fica repetindo coisas já feitas. Então, se nós fizermos um requerimento com base na audiência passada e estamos aguardando resposta, tem que, no mínimo, aguardar a resposta. Outras questões, só um minutinho, doutor. Outras questões, por exemplo, talvez seja melhor preparar um pouco melhor as perguntas. Você coloca a questão da lei do vereador Jorge Parada. A lei do vereador Jorge Parada foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, foi vetado pela prefeita, a Câmara acolheu o veto. Então, não tem mais o que perguntar sobre a lei do Jorge Parada. Então, o Executivo já tem uma posição a respeito disso. Eu posso perguntar para ele, mas já existe uma posição política do Executivo em relação a essa questão que tratava a lei do vereador Jorge Parada. Então, não sei se é o caso da gente perguntar uma coisa que já sabe a opinião da Prefeitura, na medida que ela vetou o projeto, arguiu inconstitucionalidade, e a Câmara, outro dia, me parece que nós aprovamos um decreto suspendendo a lei do vereador Jorge. Questão tributária, a comissão vai analisar com carinho, mas eu não sei se está no âmbito do objeto da discussão desse estudo. Precisaria pensar em que ela se insere, lembrando que a discussão desta comissão, nós vamos estudar, propor e sugerir questões importantes e relevantes na definição de uma lei de zoneamento a ser encaminhada pela Prefeitura em data posterior, que não sabemos qual. Eu não sei se a questão tributária tem a ver com o objeto dessa discussão. Podemos fazer como requerimento dos vereadores, pedindo essa informação para prestar contas e obter essa resposta para a comunidade, porque você está nos sugerindo. Mas, assim, eu gostaria que a gente tentasse, nos nossos encaminhamentos, nas nossas proposituras, a gente não fugir muito do objeto da comissão. Eu não consigo ver, eu vou passar a palavra, o doutor Marcelo está pedindo, e outras pessoas que quiserem se manifestar, eu não consigo ver em que essa questão tributária tem a ver com o objeto de estudo. Até porque, se essa é uma comissão que pretende sugerir questões na lei de zoneamento, obviamente que, ao definir essa lei de zoneamento, pode ter consequências de um tipo ou outro de zoneamento. Agora, nós estamos tratando ainda da sugestão, né? Nós estamos fazendo um estudo. Então, eu não consigo ver em que saber a questão de isenção tributária, porque está em que isso vai ajudar ou não na definição do estudo dessa comissão. Tá certo? Lembrando que o objeto da comissão é estudar, propor, ouvir a população
sobre o que é importante na definição da lei de zoneamento. E hoje a audiência pública era exatamente para discutir com os convidados, né, o doutor Daniel, que é promotor de habitação e urbanismo, o doutor Marcelo Tarlá, secretário de Negócio Jurídico, deveria vir para a audiência para manifestar a opinião do Poder Público. A doutora Fabiana Severi, que é da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto, representante na JURP, que é quem acompanha alguns movimentos que moram no entorno do aeroporto e que tem um acompanhamento jurídico de todas as questões que estão pendentes. E a doutora Daniela, que é do Ministério Público Federal. Infelizmente, por algum motivo, não pudemos contar com a presença deles, estamos contando com a presença do senhor José Wagner aqui. Então, hoje a ideia da reunião é discutir quais são os aspectos jurídicos que estão envolvidos nessa questão. Por exemplo, você levantou uma questão que já foi objeto da sessão passada, a questão do ruído, qual a lei que está valendo, o que está pegando, né? A questão do licenciamento também. Teve um requerimento pedindo se há ou não o licenciamento da obra. Então, nós não podemos ficar a cada sessão repetindo um requerimento já feito na sessão anterior. Então, eu queria propor isso no sentido de facilitar o nosso trabalho da comissão. Senão, a gente faz um requerimento agora, depois faz outro daqui 15 dias, mesmo requerimento. Eu acho que isso dificulta um pouco. O doutor Marcelo pediu a palavra, depois eu passo para você, Marcos. Bom, então, boa noite, Beto. Eu penso que não existe, minha opinião, não tem conflito. Há pouco eu fiz uma consideração, até porque a reunião anterior houve, entendo eu, um descompasso. Não, isso nós vamos tratar a semana que vem. Então, nós repetimos algumas coisas sem saber se, afinal, isso foi incorporado na anterior ou não. Portanto, entendo eu, se porventura a comissão já encaminhou algumas das questões, está encaminhado, né? Ela foi rápida, ligeira, encaminhou. Isso não... Isso, vereadora Berenice mencionou, isso já encaminhou, perfeito, acho que está. Por outro lado, mesmo que foi abordado de maneira intempestiva na reunião anterior, é bom que se repita agora, porque é oportuno, essa é a do jurídico. O Marcos, penso que vai falar, mas eu não entendi a interferência dele, a colocação dele, não interferência, na interferência da lei de ruído. Ao contrário, entendi como uma informação a ser dada ao munícipe. Da mesma maneira que você recebe uma série de informações no seu carnê de IPTU, você deve receber que você está na rua, na curva de ruído 1. Do mesmo jeito que você recebe que você está morando numa zona industrial, recebe essa informação. O que ele vai fazer com essa curva de ruído 1, isso é um problema dele, mas ele tem o direito de receber essas informações, independente se isso se vai ou não desdobrar para efeito tributário. Portanto, acho que não está tendo um conflito assim. Minha opinião, Beto. Essa questão, doutor Marcelo, ela já foi objeto de uma apreciação da casa, então o que essa comissão pode fazer é, no final do trabalho, no relatório final, concluir por uma sugestão que a prefeitura adote isso como critério. Não tem mais o que fazer a não ser isso. Por isso que eu estou colocando, porque, digamos, do ponto de vista legal, legislativo, vamos falar assim, nós já fizemos e teve um projeto nesse sentido. A prefeitura vetou, o tribunal julgou inconstitucional a lei, então o que cabe a nós agora é, no final, colocar isso como uma sugestão, que pode aceitar ou não, mas colocaremos. Agora, eu esqueci outra coisa que você coloca aqui, foi objeto de uma representação no Ministério Público. Então, é isso que eu queria, é só para efeito de organização do trabalho. Se o movimento ajuizou, entrou com uma representação no Ministério Público, eu acho que agora precisa caminhar a representação e ver qual que é o desdobramento, né? O máximo que a gente pode fazer como comissão é referendar, é apoiar o objeto da representação. Porque eu fico imaginando qual vai ser, se eu fizer qualquer questionamento para a prefeitura, qual que vai ser a resposta da prefeitura? Ó, essa questão já foi objeto de representação e tem um inquérito civil público aberto no Ministério Público, nós estamos dando as informações do Ministério, vamos concluir o inquérito. Eu tendo a aceitar essa resposta, porque já que foi aberto, foi protocolado, provocado no Ministério Público, abriu-se um inquérito para discutir isso a nível de inquérito, e o Ministério Público vai dar algum encaminhamento, eu acho que a comissão não vai poder fazer alguma
coisa além do que manifestar o apoio no objeto da representação do movimento, né? Então, porque senão a gente fica colocando questões, e eu estou preocupado aqui não... Celeridade e não ficar levantando falsas promessas do que pode ou que não pode a comissão, né? Justamente para aquilo que o doutor Marcelo falou, a gente fica decepcionado quando a gente convida algumas pessoas de departamentos públicos, que seria um momento, talvez, para retomar, doutor, a questão do ruído, sob a ótica da Secretaria de Negócio Jurídico. Foi convidado, não estão aqui. Roberto. Não posso convocar. Podemos fazer agora por requerimento, mas eu também fico sempre muito angustiado quando a gente faz uma questão e não vem resposta objetiva, afirmativa, assertiva, mas então, a minha preocupação é só essa. Só terminando, então, existe uma comissão como essa, extremamente importante, o objeto dela, fundamental até, ela tem várias repercussões, né? Uma delas é a participação da sociedade, de técnicos ou não. A outra delas é que os vereadores presentes ou não, eles sabem o que a população está pensando, o que a área técnica está pensando, e evita ocorrências tais como, no plano diretor de 95, expressamente mencionava a necessidade do sítio aeroportuário sair da onde está, pensa assim, né? E dava até uns... Imediatamente, a Câmara de Vereadores aprovou a retirada desse artigo. Portanto, é importante nós nos posicionarmos, mesmo que de maneira redundante, para que, então, ou vocês, os vereadores, saibam que a população está preocupada com isso. E essa novela, já maior de idade, faz tempo. Portanto, eu peço desculpa se a gente repete, mas acho que é importante, inclusive para os próprios vereadores não perderem a mente que nós estamos observando. Olha, nós sabemos que essa casa, na surdina, na calada da noite, retirou a recomendação técnica, não, era um artigo do plano diretor. Portanto, eu acho que é importante, assim. Mas, evidentemente... Estão esclarecidos, estão convencidos da necessidade de algumas repetições. Marcos, por favor. O vereador Rodrigo está pedindo licença, também tem reunião de uma outra comissão que ele precisa participar. Obrigado, vereador Rodrigo. Então, vamos lá, a resposta da presidência. Por exemplo, no item 6, a licença ambiental da CETESB, a pergunta foi, essa licença é passível de suspensão? Se apontar num relatório que o objeto da nossa representação no Ministério Público teve propriedade e essa comissão entende que essa licença da SUSTEB tem omissão, tem incompletude, tem alguma coisa que merece ser reavaliada, ótimo. Atendeu a finalidade aqui a sexta pergunta. Sobre a questão de PTU. Por que a gente formulou isso? Eu não sei se foge ou não a questão do uso do solo, do estudo da comissão. É imóvel em área de risco. Não existe legislações, a questão tributária para imóveis em área de risco, em área de enchentes, etc. Lá é uma habitação em área de risco. Agora, por que a gente pediu o levantamento, que o doutor Marcelo aqui, agradeço o apoio, da questão da transparência? Lá na comunidade do entorno, eu estou lá há 20 anos, não é assim. A pessoa compra um terreno, vai lá na prefeitura, tirar o alvará de construção. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, desde 84, muitos, a maioria, constrói sua casa, que entende que vai ter um custo para legalizar o projeto, e deixa para, quando precisar, legalizar depois. Olha o que acontece. Ele não sabe que é área de ruído e vai construir a moradia. Então, quem compra um terreno lá no entorno não sabe se o terreno está na área de ruído ou não está. Por quê? Porque não se divulga, não tem informação, não tem transparência nenhuma. Por isso que eu levantei essa questão aqui na comissão. Não valeria a pena algum instrumento, por exemplo, se no final do relatório também apontasse ao executivo que é importante que se tenha transparência em relação a essa informação, ótimo. De certa maneira foi respondida a pergunta. Quantos imóveis estão lá na área de ruído 1 e 2? Ah, não pode ter, mas ninguém interessa saber, o poder público não interessa saber quantas edificações estão lá na área de ruído. Se a legislação, que nós estamos tratando da questão jurídica, interdita, diz que não pode ter habitação na área de ruído 1. E por que tem? Por que não se faz nada, não tem fiscalização, não tem nada? A gente está só pegando
aquelas sujeirinhas debaixo do tapete e colocando para a comissão avaliar. E concordo, aqueles pontos que se tornarem, que a comissão achar que foram abordados na audiência passada, a gente está plenamente de acordo. Se já foi encaminhado desses 6 pontos para a prefeitura, a gente aguarda. Tá? Marcos, aproveitando o nosso convidado, alguma dessas questões você gostaria que fosse respondida por ele especificamente? Por exemplo, ele tem ciência que a zona de ruídos 1 e 2 hoje, que está em vigor, tem ocupação de residências? Primeira pergunta, ele tem essa ciência? Se ele tiver essa ciência, se tem ocupação de áreas de ruído 1 e 2, por que é uma fiscalização? Por que não se faz nada em relação a isso? Dr. Wagner, o senhor teria alguma informação para nos trazer neste momento? Boa noite, do vereador Beto. Agradeço novamente o convite, o senhor estava ausente quando eu comecei a explanar. Infelizmente, eu não tenho condições técnicas de afirmar nenhuma das informações. Volto a dizer que o DAESP tem um grupo de engenheiros e técnicos, inclusive da área ambiental, na sede em São Paulo, que poderá estar diluindo ou dirimindo dúvidas dessa comissão. O Mauro, mas antes, Mauro, me permitiu uma pergunta, o senhor me perdoe se já foi feito, o senhor já falou, o senhor me perdoe por estar repetindo aqui. Nós conversamos muito na audiência passada sobre a questão do licenciamento da obra da ampliação do aeroporto. Se tem projeto, se foi solicitado ou não o licenciamento. O senhor poderia nos informar se o DAESP solicitou o licenciamento desse investimento, para qual órgão, se foi para a prefeitura, se foi só para a CETESB? Como que o DAESP vê isso? Há necessidade de solicitar esse licenciamento para o município ou na visão de vocês, só foi feita a solicitação para a CETESB? Porque isso foi uma coisa que ficou em dúvida na audiência passada e foi, inclusive, objeto de um requerimento aqui da comissão para a Secretaria de Planejamento Urbano, se houve ou não um pedido de licenciamento dessa obra que pretende se realizar no aeroporto Leite Lopes. Novamente eu volto a frisar que o DAESP, por ocasião desse projeto de internacionalização do aeroporto, ele contratou a Dersa para realizar esse processo. Eu não tenho informações fidedignas para trazer. A única coisa que eu posso divulgar é que existe um licenciamento operacional do aeroporto atual, que está em vigor e foi republicado pela CETESB há pouco tempo, né? Isso eu sei. Com relação aos novos empreendimentos, realmente eu não quero tecer nenhum comentário. Mas se nós fizermos um requerimento, faríamos endereçados ao... o requerimento deve ser endereçado não ao DAESP, mas ao DERSA. Não, ao DAESP. A DERSA é uma contratada do DAESP. Tá. Tem que ser ao DAESP, aos cuidados da superintendente ou do meu superintendente, que é Ricardo Rodrigues Barbosa Volpe. A ele que deve ser direcionado qualquer requerimento sobre o licenciamento dessa obra. Sobre as informações. Tá bom. Obrigado, doutor Wagner. Mauro Freitas, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro de Castro Freitas, eu sou arquiteto. Bom, eu teria algumas perguntas assim na área jurídica, mas lamentavelmente nós não tivemos aqui o comparecimento assim das pessoas que poderiam nos encaminhar melhor essas propostas. Mas, Mauro, perdoe, se você quiser formular em forma de quesito, a gente faz um requerimento, tá? Para não perder o que você gostaria de saber. Eu acho que todas as questões que foram colocadas poderia, pela comissão especial, ser encaminhada para todos os juristas, né, para eles analisarem também. Então, nesse sentido, nós tivemos ali, na região do entorno do aeroporto, uma mudança de lei de uso do solo, que antes a área era de uso misto, poderia ter residência, comércio, indústrias, e depois foi passada para a área industrial, quer dizer, todo o entorno do aeroporto sendo área industrial. Bom, essa lei que aprovou como área industrial foi jogada inconstitucional. Um dos motivos foi por não ter audiências públicas no conjunto das leis, não só devido ao aeroporto.
Então, o questionamento que eu faço é o seguinte: qualquer alteração, vamos dizer, jurídica da legislação do entorno do Leite Lopes, tanto no aspecto de segurança, como no aspecto de desenvolvimento econômico, deve ser objeto de audiência pública, principalmente com as pessoas que estão tendo imóveis ali naquela região. Não com empresários que têm interesse em desenvolver o lado econômico da região e o lado social é deixado de lado, né? Então, isso é a primeira pergunta. A segunda, as pessoas que, nessa proposta de ampliação do aeroporto, caso venha a ser concretizado, elas teriam direito à indenização não só do espaço físico que estaria sendo desapropriado em função da expansão, vamos dizer, da área patrimonial do aeroporto, como também direito à indenização pelo fato deles serem obrigados a se deslocarem para outro local, estarem dispondo de seus imóveis, né? Isso acarreta um custo. Então, se existe por parte da ESP esse levantamento do número de desapropriações passíveis de serem feitas e qual o valor atualizado hoje dessas desapropriações. Bom, a terceira pergunta agora é para o nosso caro administrador do aeroporto. No dia a dia, que tipo de reclamação, tirando os urubus, tirando a molecada que invade lá eventualmente para tirar alguma pipa, mas por parte dos usuários do aeroporto, qual o tipo de reclamação mais comum? Por exemplo, horário de funcionamento do aeroporto, se tem restrições, 24 horas, a questão do terminal aeroportuário, se ele está adequado, se tem previsão de ampliação de obras do terminal, né? Porque já houve licitação, já houve readequação nesse sentido, mas a gente vê que são medidas assim paliativas e que, a grosso modo, a população que utiliza o aeroporto tem reclamado bastante, se sente desconfortável no aeroporto. A segunda pergunta me parece que é sobre possíveis indenizações para os proprietários de residência. Sim, do próprio funcionamento do terminal de cargas. Não, do terminal mesmo de passageiros mesmo. De carga é irrisório a gente falar, né? Porque praticamente não tem uma operação de carga de volume considerável, né? Bem, na verdade, se o aeroporto tem algum call center que registre as principais reclamações dos usuários do aeroporto como dos moradores do entorno, seria isso, Mauro? Isso, exatamente. Tá. E se o senhor puder também responder a questão se há algum estudo sobre as residências ali se vão ser tratadas, a desapropriação, indenização. Parece que isso também, num acordo, tinha ficado de responsabilidade do DAESP, ou não? Na verdade, com relação ao levantamento das moradias do entorno, isso foi feito pela própria DERSA, um levantamento, e foi feito também um levantamento financeiro considerando o mercado imobiliário na época, que eu não sei, infelizmente, precisar valores. E nem quantidade de... Existe. Pode solicitar o DAESP. Também tem. Pelo menos isso baseado no cálculo, se não me engano, acho que 2012, 2013. Atualmente, eu acredito que não tenha nada atualizado. Com relação ao modal aeroportuário, a gente tem que separar um pouco quando a gente fala de atendimento ao nosso usuário, né? Então, a gente tem vários tipos de usuário. Nós temos o usuário comum, que utiliza o aeroporto para benefício próprio, trabalhar, prestar serviço. Nós temos o usuário esporádico, que ele vem eventualmente. A gente pode destacar o pessoal de aviação executiva, né, que vem com suas aeronaves próprias.
E nós temos também o usuário comercial, que é o que utiliza o modal como passageiro. Quando a gente fala em reclamação do aeroporto, as pessoas, e quando fala em aeroporto também, presidente, as pessoas costumam focar apenas terminal de passageiros. E o complexo aeroportuário não é só isso. O complexo aeroportuário ele tem pista de pouso e decolagem, taxiway para movimentação de aeronaves, pátio de estacionamentos, hangares de aeronaves para manutenção. Lembrando que, fora o eixo Rio-São Paulo, Ribeirão Preto é o único que tem uma empresa aérea estabelecida aqui no município, que é a Passaredo. Então, a gente tem que separar um pouco essas reclamações. Obviamente que se a gente for separar exclusivamente reclamações do pessoal do modal, do terminal de passageiros, nós temos diversas reclamações que vão da limpeza do terminal ao sistema de ar-condicionado, à sinalização e etc. Com relação também ao espaço acanhado, a gente sabe que o aeroporto de Ribeirão Preto tem uma demanda muito maior do que aquela infraestrutura que hoje oferece, que deveria realmente ser contemplado com um terminal maior. Parte desse estudo de aumento da demanda para passageiros, que é o terminal de passageiros, e até o pátio de manobras, isso é um estudo que está sendo realizado pela Secretaria de Aviação Civil, através do Banco do Brasil, no que tange a atender a demanda e o fomento dos aeroportos regionais. E Ribeirão Preto está inserido nesse pacote. Obviamente que todo mundo sabe, a mídia divulga isso em larga escala, a atual situação financeira do Brasil não permite ainda a liberação desses recursos para que faça essas obras de grande monta. Mas os estudos também existem, pré-projetos também existem, no sentido de ampliar o aeroporto. Com relação a um call center, o Estado de São Paulo não tem. O que nós temos é um canal de uma ouvidoria, que você acessa através de um e-mail, você envia um e-mail ouvidoria@daesp.sp.gov.br e ali você faz a sua sugestão, reclamação e possíveis elogios. Tá certo? E-mail novamente é ouvidoria@daesp.sp.gov.br. Ali é o canal onde são centralizadas todas as reclamações de aeroportos. Existe uma equipe que segrega o tipo de informação e, obviamente, as que são pertinentes e a gente acaba respondendo ao interessado. Senhor Wagner, sobre o nosso aeroporto aqui, se a gente precisasse ter esses dados das principais reclamações, sugestões, o senhor teria condições de já nos mandar sem uma solicitação formal ou precisaríamos fazer uma solicitação formal? Não, o DAESP é uma autarquia pública, né, subordinada à Secretaria de Transportes, e a gente tem que ser tudo através de ofício, infelizmente. Também a superintendência, não também senhor. A superintendência. Marcos? Minha pergunta é à presidência, que aqui tem muitos moradores da comunidade Nazaré Paulista. E na audiência passada, foi colocado pelo Mariano a questão da comunidade Cidade Locomotiva, que o uso do solo é industrial, se haveria possibilidade da mudança do uso do solo. Se não me falha a memória, o Mariano teve que se ausentar e o representante da prefeitura respondeu que, do ponto de vista, parece que técnico-legal, é possível transformar uma área de uso industrial em área de interesse especial. E a comunidade que esteve presente se interessou por esse encaminhamento também. Então, eu conversei com eles aqui, eles pediram que eu formulasse a pergunta para você, Beto, se essa demanda da questão lá do loteamento Jardim Jockey Club, onde está instalado a comunidade Nazaré Paulista, que luta judicialmente para permanecer na área, se isso poderia ser encaminhado também para o executivo, essa pergunta, se lá o uso do solo é comercial, o loteamento. Se poderia ser, se há respaldo para transformar em uso de interesse especial. Então, eles querem encaminhar o mesmo encaminhamento que a Cidade Locomotiva fez através do Mariano, eles pediram para fazê-lo, da comunidade Nazaré Paulista. Marcos, possibilidade há, né? Eu acho que o trabalho da comissão ele é bastante flexível no sentido, e esse é o trabalho da comissão, né?
ouvir da população o que ela sugere e propõe para o zoneamento da região, né? Então, eu acho que se esse é o desejo da comunidade Nazaré Paulista, que faça isso verbalmente, ou considera que já está feito por você, ou encaminhe aí um abaixo-assinado, um ofício dos moradores, pleiteando que a comissão, no seu relatório final, possa propor isso à prefeitura ou apresente um projeto de lei, né, nesse sentido. Acho que nós já falamos na sessão passada, eu faço parte de um grupo de vereadores, a vereadora Glaucia também, o vereador André, o vereador Rodrigo. Nós fazemos parte de um grupo de vereadores que propôs recentemente uma lei para tratar do zoneamento da Zona Leste, que garanta uma proteção por conta do aquífero Guarani. Teve toda uma discussão na audiência pública, que nós teríamos ou não competência para legislar especificamente sobre essa matéria, se isso não teria que vir numa proposta de plano diretor, e nós chegamos à conclusão de que o ideal seria que viesse um plano diretor, mas como o plano diretor veio já 2 vezes na casa e foi rejeitado pelo conjunto da Câmara, nós não vamos ficar esperando vir uma terceira, uma quarta vez e correr o risco de não ser votada essa questão. Então, não sei o que pensa a vereadora Glaucia, todos os 12 vereadores que assinaram essa matéria do aquífero Guarani, mas a ideia da comissão, pelo menos a minha ideia, é de que uma das conclusões dessa comissão possa ser a propositura de uma lei que regulamente o entorno do aeroporto. É óbvio que nós já estamos encaminhando através do requerimento, que a prefeitura, indagando a prefeitura, quando ela encaminhará uma lei de volta para a Câmara do plano diretor. Estamos aguardando, foi um desses requerimentos que nós tirou na audiência passada, mas independente de ela mandar ou não, pode ser uma da conclusão da comissão a propositura de uma lei, né? Então a comissão pode propor um relatório, pode propor uma representação ao Ministério Público, pode propor uma lei específica sobre o entorno do aeroporto. Então é importante que as comunidades que queiram se manifestem nesse sentido, sugerindo a comissão que proponha algo desse tipo. A audiência é exatamente para isso, para obter de vocês o que vocês querem enquanto lei de zoneamento da região. Tá? Eu acho bom o abaixo-assinado, isso, acho que dá robustez na proposta e demonstra que a comissão nada mais está fazendo do que dar razão e vazão à demanda da comunidade. Isso. Tá bom? Mais alguém teria? O Mariano está pedindo a palavra. Eu pedi que o Carlos foi buscar todos os requerimentos que eu apresentei à prefeitura com base na audiência passada, para a gente dar uma lidinha rapidinha aqui, para depois que todo mundo saiba o que foi já encaminhado. E eu aproveito também, enquanto o Mariano está chegando aqui, Wagner, a gente sabe que recentemente foi assinado um decreto sobre a questão da região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Na tua visão, se isso pode interferir nessa discussão do aeroporto, de que maneira isso interferiria do ponto de vista da localização, ou não, na tua visão de alguém que está lidando ali no dia a dia com o sítio aeroportuário, com toda a operação, se essa discussão de uma região metropolitana passaria também por uma ampliação dessa discussão em relação ao qual o melhor local para um aeroporto que pudesse congregar toda essa região. Um pouco a tua impressão como técnico, como alguém que trabalha nessa área há muito tempo. Mas não sem antes ouvir a palavra do Mariano ali, por favor. Carlos Mariano. Isso. Eu sou da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Primeiramente eu quero desejar aqui a todos uma boa noite, né? Agradecer a oportunidade aqui ao nobre vereador e toda a mesa, nobre vereadora, né? E eu acho assim que se a gente tivesse mais políticos como eles aqui engajados na luta a favorecer uma minoria, que somos nós, que não deveria ser a minoria porque nós somos a maioria, né? Mas de maneira que a gente é rejeitado, eu acho que o Brasil avançava e melhoraria muito. Complementando tanto a fala do Beto como a fala do Marcos, e aí também eu queria saber se é de competência dessa comissão também, a gente está dando um outro encaminhamento sobre uma outra ocupação que a gente está assistindo ali. É o seguinte, eu acho que essa transformação de Ribeirão Preto em
metrópole, né, tem tudo a ver com essa questão da ampliação do aeroporto. Até porque isso daí não é à toa, isso já é tudo propositivamente tramado, já logo digo assim, pela especulação e pelo poder público. Porque a gente sabe aí que muitos desses empresários que estão apostando aí na remoção das famílias aí, são empresários aí que, de uma forma ou de outra, patrocinou a campanha aí, né? Não sei se do Poder Executivo, mas eu acredito que tem muita gente aí, muito interesse atrás dessa situação. Então, por conta disso, estão apostando aí nessa reintegração em massa, porque a gente não está falando só lá da Nazaré Paulista, a gente não está falando lá só da cidade locomotiva, não está falando lá só da favela da família, no entorno ali está abrangindo várias comunidades. Inclusive isso está refletindo na gente lá no Ribeirão Verde. E se não bastasse, agora por conta disso, foi aprovado recentemente uma lei na Câmara Municipal, né, onde dando autonomia e autoridade para que pudesse usar de força policial, de truculência, como que se não já bastasse o episódio que a gente enfrentou lá na favela da família, onde nós perdemos lá uma companheira, onde o nobre advogado que chegou ali agora, Dr. Paulo Pio, levou um tiro da polícia lá, de uma forma truculenta da polícia, né? Então, assim, eu acho que a gente, pessoal, e aí eu falo para vocês, como comunidade, a gente tem que unir forças e dar a mão e aproveitar esse momento agora para a gente poder verdadeiramente não só fazer o ofício, Marcos, viu, Marcos? Não só fazer o ofício, mas com o laudo técnico dos nossos amigos aí, arquitetos, engenheiros, advogados, né? E aproveitando aí a disposição do nobre vereador e a sua comissão aqui, a gente fazer mesmo um dossiê, um documento aí de fato, né? E colocar o povo na rua, na Câmara e manifestar de praxe mesmo, reivindicando nossos direitos. Porque moradia nada mais é do que um direito nosso, constitucional. E se for ver, se não for um dos principal, é o principal. Porque sem moradia a gente não tem identidade, a gente é indigente, a gente não é ninguém. Então eu acho assim, né, que a gente, viu, Marcos, não só fazer o ofício, mas conversar com nossos amigos arquitetos, que nem está aqui o Mauro Freitas, o Leno Garcia, os engenheiros, né, que são técnicos também, porque a gente não entende muito de técnicas, eles que estudaram e sabem, poder estar fazendo um dossiê e estar encaminhando para essa comissão. E assim, Beto, aproveitando, eu gostaria de procurar saber de vocês, como lá no Ribeirão Verde, a gente já está com uma ação de reintegração por conta da prefeitura, né? E tem um pouco a ver com isso também, com essa questão da ampliação. Será que, e sendo numa área lá que está sendo feita uma especulação imobiliária, e é uma área verde, onde ficou mais de 20 anos juntando lixo, juntando doenças, dengue, essas coisas assim, será que se a gente propor através dessa comissão, é de competência dessa comissão também, interceder ou sei lá, ajudar a gente de alguma forma na transformação daquela área? Será que tem competência essa comissão? Será que pode ajudar a gente nisso? Wagner, antes de você responder, passar a palavra à vereadora Glaucia, ela precisa se despedir aqui, quer dar um alô final. Eu gostaria só de me pedir desculpas para me retirar, eu tenho um compromisso agora, eu estava até explicando para o Beto que toda segunda-feira eu tenho compromisso, hoje eu me reparti para poder participar aqui com vocês, mas eu vou me retirar, mas me coloco à disposição, viu, Beto, de estar contribuindo com os trabalhos aqui da comissão. Obrigada. Obrigado, vereadora Glaucia. Vou passar a palavra aqui para o doutor Wagner. Novamente, Beto, com relação à sua indagação sobre a região metropolitana, que recentemente foi criada aqui em Ribeirão Preto, eu acho que é fruto de um desejo de todo o município e a região. Obviamente que o aeroporto, como ele é um modal para chegadas e saídas de pessoas e mercadorias, obviamente ele tem um impacto muito importante no desenvolvimento dessa região metropolitana.
A cada aumento de demanda, a gente tem que aumentar as vias de escoamento de pessoas e cargas para poder atender a necessidade. Com relação a um futuro novo aeroporto, isso é fruto de muito estudo, né? muito parecer técnico para que a gente possa, porventura, optar por essa escolha. Mariana, sobre a questão que você indagou aqui, direcionada à mesa, eu gostaria que você apresentasse aí em forma de moção, não estou vendo a Mariana, está vendo? De forma de moção, é óbvio que a gente, no relatório final, a gente vai procurar ficar circunscrito ao objeto da comissão, mas estou pensando aqui agora a gente abriu um anexo no relatório final com moções apresentadas de apoio a diversos movimentos ou situações que, se não tiver diretamente a ver com o objeto da comissão, mas a gente apresenta em forma de moção, de acolhimento ou de apoio à regularização ou a transformação de uma área no Ribeirão Verde, conforme ou qualquer outro bairro. Porque como a gente discute assim, é uma comissão especial para discutir o entorno do aeroporto. Nós ainda não conseguimos definir tecnicamente até onde vai o entorno do aeroporto. Talvez essa é uma definição que eu vou precisar da ajuda dos arquitetos e engenheiros. O que a gente pode considerar a área do entorno do aeroporto? Então, se ultrapassar essa área do entorno, a gente faz um capítulo anexo de todas as manifestações e moções de apoio a transformações de zoneamento de outras áreas, mas a gente não vai deixar de incluir, pelo menos de manifestar o apoio da comissão ou a conclusão da comissão em relação a isso. Antes de passar a palavra para o senhor José, né, que está pedindo lá, uma leitura bem rápida aqui, a gente também está encaminhando já para o final, dos requerimentos que nós fizemos na audiência passada em relação àquilo que foi apresentado pela audiência. Os requerimentos foram grafados nos seguintes termos. Há ou houve algum estudo recente sobre a viabilidade de construção de unidades de moradia na área do entorno do Leite Lopes? Por que na Avenida Tomás Alberto Eitel não existe calçamento? Tendo em vista que a responsabilidade da construção do calçamento na área é de responsabilidade dos proprietários, questiona se os proprietários da área foram instados à construção das calçadas, fornecer cópia das notificações. Por que a Avenida Tomás Alberto Eitel não tem iluminação? De quem é a responsabilidade pela realização desta iluminação? Existe algum pedido de reintegração de posse de áreas públicas no entorno do aeroporto Leite Lopes? Se sim, fornecer a relação destes pedidos de reintegração. Em 2012, o Executivo Municipal, através da Lei 2.505 do uso e ocupação do solo, transformou o uso do solo, que há décadas era de uso misto, para industrial, lei que foi declarada nula. O que planeja a administração para o futuro em relação a esta área? Qual o posicionamento da Prefeitura sobre o envio de um novo projeto de plano diretor para ser deliberado pela Câmara, uma vez que ela já foi rejeitada em duas ocasiões, 2014 e 2015? Qual a previsão e quais são os detalhes da possível construção de um túnel chamado Mergulhão na Tomás Alberto Eitel? Fornecer cópia do projeto. Ainda em relação ao Mergulhão, foi feito o EIV da obra? Em caso positivo, fornecer cópia para a comissão de estudos. Em caso negativo, por que não foi feito? Qual a legislação que se encontra em vigor e que disciplina a questão da curva de ruídos no entorno do aeroporto? Quais foram as justificativas técnicas para a modificação da lei do desdobro dos terrenos na área, uma vez que a lei de 2.157 falava de 125 metros e a atual fala em 140 metros no Jardim Aeroporto? Quanto ao aeroporto, houve solicitação de licenciamento para ampliação dele? Em caso positivo, fornecer cópia para a comissão de estudos. O atual zoneamento urbano de solo adotado para o entorno do aeroporto é decorrência da legislação aeronáutica? Por que a legislação de ruídos em área urbana também não é adotada no entorno do aeroporto? É possível compatibilizar as legislações no zoneamento? Atualmente, quais são os usos permitidos para a região no entorno do Leite Lopes? Há dois zoneamentos de ruídos para o entorno do aeroporto, o BPZR, referente à portaria 1984 do Ministério da Aeronáutica,
e o PEZR, referente à decisão 158 de 2008 da ANAC. Qual está em vigor? Com relação à comunidade Nazaré Paulista da área do entorno, pergunta-se: quando a Prefeitura irá fazer as inscrições das 400 famílias da comunidade, cadastrando-as no processo de desfavelamento? E, por último, em relação às áreas públicas destinadas como áreas verdes no entorno do aeroporto, estas áreas podem abrigar eventos e festivais como vem ocorrendo? Qual é a previsão legal para tal autorização? Então, esses foram os requerimentos feitos com base na audiência passada. Se porventura ficou faltando algum, a comissão fica à disposição para completar numa nova rodada a partir de hoje. Está perguntado aqui. Eu li aqui. Qual foi a justificativa técnica para a mudança do desdobro de 125 metros para 140? Que foi a informação que trouxeram na reunião passada. Está perguntado aqui. A palavra para o senhor José, a palavra para o Paulo. Alguém mais, porque aí a gente encerra depois com a fala final do Dr. Wagner. Mais alguém gostaria de se inscrever? Dr. José e Paulo. Então, Dr. José, por favor. José Augusto Alves da Silva. Eu só queria perguntar se, daquela vez eu perguntei, eu iria repetir, mas já que o vereador já falou, eu queria saber a responsabilidade às pessoas que estão em torno do aeroporto. Que as pessoas têm responsabilidade por um lado, mas não têm responsabilidade por outro. Que da outra vez eu impus nas outras reuniões, perguntei para o Luquerce se poderia ir lá cadastrar os pessoal que estavam lá. Ele falou que não tinha condições de fazer isso. Entendeu? Agora, como tem capacidade para ampliação de aeroporto, não tem capacidade para tirar o pessoal dali e colocar em outro lugar? Não, porque que quer ampliar aeroporto? Tem verbo para ampliar aeroporto. Teria que ter verbo para ampliar as pessoas que moram em torno do aeroporto e tirar de lá. Porque eu acho que é uma barbaridade. Tem ruído? Tem. Pessoal que estão morando ali porque não tem outro lugar para ir, primeiramente. O ruído não atrapalha em nada. A moradia, não. Ou urbaniza ali, ou senão tira o aeroporto e deixa a população no lugar que está. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Obrigado, José. Então, nós fizemos 2 requerimentos que atendem a essa dúvida do senhor. Nós estamos perguntando quando que a Secretaria pretende fazer o cadastramento e se há algum projeto para a construção de unidades habitacionais no entorno do Leite Lopes. Tá? Então, essas 2 requerimentos já foram feitos. Se vier a resposta antes da audiência que vai tratar das questões habitacionais, a gente vai dar conhecimento das respostas para vocês nas futuras audiências. Se não, a gente vai cobrar do secretário ao vivo e a cores o dia que ele vier aqui. Dr. Paulo Pio, por favor. É Paulo Merli, M-E-R-L-I, Franco. Merli Franco. Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da ARP, da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, mas não que não seja bom a gente estar aqui com essa companheirada, com essas pessoas de luta, com todos que estão aqui, né? Mas vir falar aqui da ladainha, né? Da novela, do puxadinho ou da tal internacionalização do aeroporto é uma coisa que parece um pouco estranho, porque parece que nunca acaba. Mas eu queria, um pouco antes de entrar no assunto, eu queria falar um pouco da preocupação que eu tenho nos últimos tempos como defensor de direitos humanos. Estivemos há pouco tempo, né? Acho que menos de um mês, não é isso, Beto? Numa audiência pública por conta de uma questão de direitos humanos, né? Do espancamento por policiais militares que espancaram até a morte a Luana Barbosa. E me preocupa a situação e a situação local, porque nós vivemos num momento de uma onda
ultraconservadora e de uma cultura fascista, uma cultura autoritária que nos relembra tempos que talvez poucos de nós aqui vivemos na pele, mas alguns de nós viveram, que foi os tempos da ditadura. Só que com uma aparência de que está tudo bem, de que nós vivemos em democracia. E, na verdade, nós vivemos um estado de exceção, né? Um estado de exceção que está se ganhando força. E aqui em Ribeirão, recentemente, algumas notícias me preocuparam. A primeira delas é relacionada à reintegração de posse do Parque Rubens Cione. Até deixo aqui consignado para a Comissão de Direitos Humanos, eu sei que não é dela que nós estamos falando hoje, mas por ter a notícia de que vai haver a reintegração de posse, mas é sigiloso o dia e o horário que vai acontecer para que haja eficácia dessa reintegração de posse. E isso num Estado democrático de direito, numa república, em algo que a gente busca cada dia mais, a transparência, e que todos os atores da sociedade, as organizações possam participar e possam fiscalizar, não só a função é da Câmara, dos vereadores, mas é de cada um de nós, enquanto atores, indivíduos, mas sobretudo enquanto coletivamente organizados, é fiscalizar e cobrar, para evitar que hajam abusos, já que vai se cumprir uma retirada para que as famílias possam ser retiradas de lá, mas possam ser levadas para algum lugar, porque Ribeirão Preto não tem política pública para morador de rua. Ribeirão Preto não tem política pública para moradia popular. Quando se retira da reintegração de posse, como foi feita lá na famigerada favela da família, se joga as pessoas ao relento. Então, quando se retirar do Parque Rubens Cione, vai se mandar para onde? Né? E aí me preocupa mais ainda o que foi aprovado nessa casa aqui, que é uma legislação que vai ao encontro do que o governo do Estado já fez, que foram as reintegrações administrativas de escolas técnicas há pouco mais de um mês e meio, sem ordem judicial, que é uma lei para apoiar a repressão de reintegrações de posse e fazer com que elas sejam mais fortes e com que elas sejam mais violentas. Sendo que isso nem o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o mais conservador desse país, tem feito. Ele criou, para aqueles que não sabem, e acho que aqui boa parte dos companheiros sabem disso, e até a própria comunidade Nazaré Paulista e João Pessoa foi beneficiada com isso, e depois o processo foi extinto. Nós temos o André, advogado aqui representando na JURP, que faz um excelente trabalho junto lá com a comunidade e outros apoiadores, que conseguiu a intervenção do GAORP, do Grupo de Apoio Operacional de Reintegrações de Posse, criado pelo Tribunal de Justiça mais conservador do país, para mesmo quando sai uma ação de reintegração de posse, para que haja uma intervenção do judiciário, das autoridades municipais, estaduais, da sociedade civil, para que seja feita de uma maneira que haja, sim, o respeito àquela propriedade e que fique claro que cumpra a sua função social, porque é essa propriedade que a nossa Constituição garante. Ela não garante a propriedade que especula, ela não garante a propriedade que está ali simplesmente para especulação imobiliária e simplesmente para o grande latifúndio rural ou latifúndio urbano. Ela não está ali para isso, e que respeite ao mesmo tempo o direito de moradia, que é o direito de você ter o mínimo. E hoje a gente vai além, hoje a gente tem o direito de habitar a cidade, o direito de circular pela cidade. E a gente não tem esse direito garantido. Quais são os espaços públicos que realmente são nossos? Eu chego aqui um pouco atrasado, 8 e pouco aqui, o portão principal da Câmara está fechado. E a gente tem que falar e cortar na própria pele. A Câmara Municipal não é um espaço realmente democrático para as pessoas poderem acessar aqui livremente. Nós,
Beto lembra disso, tivemos, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos fazendo isso, nós tivemos problemas, inclusive, dessa questão do acesso. Né? E a gente sabe, podia concluindo, por favor. Eu já vou concluindo, e vou voltar para o tema que é o aeroporto internacional, que foi da onde eu comecei. Parece que se a gente tivesse viajado por uns 10, 15 anos e voltasse, parece que a gente está voltando para o passado. Porque já se discutiu, já se falou que era inviável mexer naquela porcaria, e agora quer se mexer de novo naquela porcaria. E o pior, né? Se querem fazer... Não, peraí, vamos fazer um projeto para o túnel, vamos fazer um projeto para o aeroporto, um projeto para isso. Por quê? Para driblar a legislação, para fazer de maneira ilegal, para fazer de maneira pessoalizada, de maneira para beneficiar determinados grupos e determinadas pessoas, que a gente pode, se quiser, uma hora nominar, dar nome, dar CPF, CNPJ e tudo mais. Por quê? Porque o correto era se fazer um estudo de toda essa grande obra que quer se fazer no complexo, um estudo de impacto ambiental. O estudo não é do impacto ambiental da pista, não é do impacto ambiental do túnel, é do complexo que se querem criar ali e do que vai se afetar, que são as pessoas que moram ali há mais de décadas. E nós não estamos falando só daqueles que estão em assentamentos irregulares. Nós estamos falando dos moradores que estão ali regulares, que pagam IPTU há muito tempo, e que se nós retirarmos eles e desapropriarmos, eles vão receber, e saibam os senhores, indenizações irrisórias, que não vão conseguir comprar moradias dignas, e que nós vamos fazer o quê? Nós vamos chancelar, e eu estou concluindo, nós vamos chancelar o aumento do déficit habitacional de moradia popular em Ribeirão Preto. Nós vamos jogar pessoas que têm as suas casas, que pagam IPTU, que pagam impostos, nós vamos jogar elas no meio da rua. Espera lá, é isso que nós vamos fazer? Por quê? Porque meia dúzia de gato pingado, que quer ganhar dinheiro em cima de gente pobre, de gente humilde, de gente trabalhadora, quer fazer isso? Espera lá, a coisa está errada. A coisa está errada lá em cima, e eu encerro. Quando a gente aprova aumento, seja para político, seja para judiciário, aumentos absurdos, sendo que a maior parte da população brasileira, no máximo, ganha 3 salários mínimos, e 3 salários mínimos são R$3.000. Então é essa realidade para ela que a gente tem que olhar. É essa realidade da massa da população brasileira. Então é essas pessoas que a gente tem que defender. E acabar com os privilégios, e acabar com aqueles que tiram o sangue do povo brasileiro para poder continuar com os seus privilégios. O Brasil hoje é um dos países onde a desigualdade social é a maior do mundo e a violência é a maior do mundo. Por quê? Porque nós temos uma casta de privilegiados. Obrigado. Eu agradeço a manifestação do Dr. Paulo Pio, lembrando, obviamente, que toda manifestação é bem-vinda e sempre terá por parte do presidente da comissão a concordância e a oportunidade. Mas lembrando que a Comissão Especial de Estudos, ela visa, ela tem como objeto discutir as questões relacionadas à lei do parcelamento, uso e ocupação do solo do entorno do aeroporto. Inclusive, a audiência de hoje era para tratar especificamente sobre os aspectos jurídicos envolvidos neste processo de definição. E contribuiria muito com os trabalhos da comissão, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, se pudesse encaminhar um documento, um ofício, levantando quais são essas questões jurídicas determinantes na definição da lei do zoneamento do entorno do aeroporto. Aliás, este era o objetivo desta audiência pública. Infelizmente, nós estamos no final, talvez não seja possível conceder ao Dr. Paulo um outro tempo para falar especificamente sobre o tema desta audiência, mas seria de muito bom grado, a comissão aceitaria um estudo, um levantamento, um ofício da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto,
que pudesse contribuir com o trabalho dessa comissão no que tange os aspectos jurídicos relevantes, necessários na definição da lei de parcelamento, uso e ocupação de solo, porque é sobre isso que trata esta comissão, é sobre isso que trata esta audiência pública. Eu queria, sem mais delongas da minha parte, agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra ao Dr. Wagner, que representa aqui nesta audiência o DAESP, para que ele possa fazer as suas considerações finais e para depois a gente possa ir falar das próximas audiências, convidando a todos. Okay, eu gostaria de agradecer ao presidente da mesa, Beto, pela oportunidade de estarmos aqui. Infelizmente, algumas questões ficaram no ar, mas eu tenho certeza que após o direcionamento oficial da comissão à superintendência do DAESP, possa dirimir as dúvidas que, porventura, houveram nessa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Wagner. Mais uma vez lembrando que hoje se falou muito do aeroporto, mas o objeto da comissão não é especificamente a discussão do aeroporto, né? É para discutir a questão do entorno do aeroporto, da definição do zoneamento. Como o aeroporto está nesta região, e de uma certa maneira ele impacta positivamente ou negativamente essa definição, então por isso que se fala muito do aeroporto, e daí porque a importância da gente endereçar essas questões levantadas aqui para o DAESP, para nos fornecer estas respostas para ajudar-nos aqui no nosso estudo. Queria convidar a todos, inclusive o Dr. Wagner aqui fica convidado para as outras audiências. Na próxima audiência será dia 27 de junho, às 19 horas, a audiência que ocorrerá no Salão Paroquial da Igreja Maria Mãe do Povo, na Avenida Recife, 515, no Jardim Aeroporto. Lembra que nós tínhamos combinado as duas primeiras audiências públicas serem aqui na Câmara, e as duas próximas desta primeira fase da comissão serem na comunidade, até para facilitar o acesso da comunidade, das pessoas que moram lá, porque o objetivo desta comissão é exatamente isso, aquilo que o Mauro Freitas colocou, quando da discussão da Lei 2505, se não me falha a memória, uma das questões que foi declarada nula a lei foi pela ausência de consulta popular, né? Então, se a Câmara está querendo interferir nesse processo, e se for o caso propor uma nova lei de zoneamento, é importante que a gente ouça vocês, moradores, aquilo que é importante a gente considerar nessa definição. E o trabalho da comissão é exatamente fazer essa coleta de informações, de opiniões, de pareceres, de posicionamentos, para que a gente possa concluir num relatório ou num projeto de lei que considere aí todas as questões levantadas. Depois do dia 27, já antecipando, mas a gente fala isso na próxima audiência, no dia 11 de julho, também será na comunidade São Lázaro, na Rua Lençóis Paulistas, 583. Então fica já todo mundo convidado para essas duas audiências. Dia 27 de junho, a gente aproveitando aqui também a audiência da TV Câmara, convidando os moradores do entorno, todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, para a próxima audiência, dia 27 de junho, às 19 horas, Salão Paroquial da Igreja Maria Mãe do Povo. Queria agradecer aqui ao doutor Marcelo, que acompanha e nos assessora nesta audiência, o Fernando e o Mauro também. Agradecer o arquiteto Valério, que nos ajudou na primeira audiência, o arquiteto Mauro Freitas, o Lênio, o engenheiro Lênio, que vai nos ajudar na próxima audiência, o engenheiro advogado, professor da USP, doutor Marcelo Pereira, o André da Najurp também, que está nos acompanhando, e todos vocês que se deslocaram da comunidade para esta audiência, sejam sempre muito bem-vindos aqui na Câmara, e a presença de vocês para nós é motivo de satisfação, porque vocês podem trazer a realidade do dia a dia, o que contribui muito para esse debate não se tornar um debate meramente acadêmico, ou teórico, ou técnico, mas que tenha um pouco esta vivência do chão, da rua, da vivência do dia a dia de vocês. Obrigado pela presença, uma boa noite a todos.